Olá, começa agora mais um Legalmente Criativo. Eu sou Mariana Valverde e eu tô aqui hoje com Tânia Lehmann para mais um episódio. Eu sou Tânia Lehmann e junto com a Mariana Valverde, eu sou advogada de Direito Societário e M&A. Mariana trabalha com propriedade intelectual e hoje a gente tem o prazer de receber aqui um grande empresário inovador, que é o Álvaro, fundador da Link School of Business, que vai contar para a gente a sua história. Álvaro, bem-vindo, é um prazer te ter aqui. Imagina, o prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você por dedicar aí seu tempo, ter aceitado o nosso convite. Eu já falei pro Álvaro aqui antes de começar que eu sou fã, então eu tô até nervosa aqui. Sou fã da Link, sou fã do Álvaro. Álvaro, conta como tudo começou, sua carreira, conta a sua história pra gente. Você começou no mercado financeiro, é formado pela FGV, né? Como foi o seu... Eu acho que minha carreira eu vou voltar um pouquinho antes, quando aquelas tias no Natal perguntam o que você quer ser quando crescer. E minha resposta era sempre a mesma. Eu respondi, eu quero ser rico. Eu venho de uma família... um bom objetivo. Eu venho de uma família de classe média. Nunca passei nenhuma necessidade, não vou contar a história triste. Estudei no Porto Seguro. Sim. Meu pai é um engenheiro do Instituto Militar de Engenharia, fez carreira corporativa, 27 anos de Rodia, empresa francesa. Minha mãe é professora e um pouco empreendedora também. E minha vontade era ser rico. E aí meu pai fez um negócio muito legal comigo quando eu estava no colegial, que ele falou assim, então vamos percorrer possibilidades? Ele me levou num hospital e eu vi como um médico trabalhava. Teoricamente, um médico era rico, né? Nessa época, todo mundo que vem Sim, aqui né? fala sobre esse episódio da tia no Natal e sempre é médico, advogado ou engenheiro. Porque Não é? antigamente era o que existia. Aí eu vi Era médico, possível, aquilo né? não me atraía. Não tinha aflição, nada, mas não era o que me atraía. Fui no escritório de advocacia, fui visitar o Pinheiro Neto, ele me levou para visitar o Pinheiro foi o Neto. melhor, E eu né? olhei todo aquele pessoal escrevendo, lendo, eu falei, nossa, isso aqui é zero minha cara. Até um dia que eu fui parar na Bolsa de Valores. Quando eu vi o pregão da Bolsa de Valores, lembra do aquário que tinha? Claro, Que você olhava aquele sim. vidro ainda, estou falando de 1994. Sim, sim. Né? Quando eu olhei o pregão da Bolsa de Valores, eu falei, nossa, é aqui que circula o dinheiro. Foi imediato? Seja esses caras ou quem está do outro lado do telefone, se tem um lugar que o dinheiro passa é aqui. E aí eu falei, o que precisa para trabalhar aqui? Precisa de um bom currículo e de uma boa faculdade. Aí eu falei, então vamos ver o que tem de melhor. GV, né? Administração na GV, numa época que o vestibular da GV era super concorrido para entrar, né? Era quase impossível, Relação né? 33-1, né? É quase medicina de hoje em dia. E aí fui fazer GV. E a família apoiou? Super. Seu pai é médico? Meu pai é Você falou engenheiro. que ele Meu pai é engenheiro. Mas apoiou A totalmente. administração é uma carreira conservadora, né? Na minha cabeça, eu falei, bom, vou fazer administração, em algum momento do tempo eu vou acabar num banco de investimento. Com né? certeza. E comecei a fazer administração, comecei a ter alguns dissabores dentro da faculdade, porque eu via que quem me dava aula não era rico, era só um professor. Então aquelas pessoas que eu admirava, um Abílio Diniz, um Warren Claro. Buffett, naquela época, não eram as pessoas que passavam ali perto, o Antônio Hermílio de Moraes, Sim. né? Na sala de aula tinha um professor, o cara que estudou marketing lá com o livro do Kotler, foi lá e ensinou marketing. O cara que aprendeu finanças com o livro do Gapensky ou do Damodaran, ensinava finanças. Faltava alguém Mas na ele prática, mesmo não né? tinha Alguém prática. que tivesse ali na... Aí, quando eu comecei a poder fazer estágio, fiz um estágio de 7 meses na Companhia Suzano, de papel e celulose, Sim. na E você área trabalhava financeira. lá na área financeira? Trabalhei com o seu Leon Pfeffer diretamente. Ele tinha sim. 92 anos na época. Você aprendeu muito com ele, então, né? Eu aprendi tudo que eu admirava era ele. E Sim. que eu falei, a empresa mesmo não me atraía. Mas o que ele ele me atraía. construiu, Ele, né? no sentido do empreendedorismo, me atraía. E aí eu falei assim, vou abrir uma empresa. Vou começar mesmo? uma empresa. E aí você não Quantos já sabia anos que você área? tinha aí? 20. 20, você 20. falou, vou empreender. Vou empreender. Foi quando deu Eu um clique. falo que eu dei uma sorte danada, porque eu estava na internet. A mesma sorte que a moçada tem de estar na faculdade hoje, quando a inteligência artificial está surgindo para o mundo, Sim. eu tive com a internet surgindo para o mundo. Isso é 1998. Tá. Né? Foi o boom. Quando eu estava no terceiro ano de faculdade. Né? E falei, vou abrir um marketplace B2B, o termo B2B estava nascendo do mundo para as relações digitais, empresa. Eu abri um marketplace para o setor químico. E, em paralelo, eu passei no processo de seleção do Bozano Simonsen e do Banco Pátria, que era o patrimônio na época. Trabalhei com eles um tempão. Do Jair Ribeiro. 5 né? época do Jair. Isso. E passei no Citibank, na mesma semana. Que difícil escolha, hein? Nossa. Meu pai morava em Buenos Aires, ele estava como presidente da Rodia em Buenos Aires.
E ele me liga no dia que eu tinha que decidir, ele falou, e aí, qual dos 3 você vai escolher? Ele adorava o Júlio Bozano. Não, então e essa época, você seguir uma carreira numa empresa sólida, era o que todo mundo queria, todo né? mundo queria. E era o meu sonho de antes, né? E aí, que E você aí escolheu? eu falei, pai, eu escolhi nenhum dos 3. Vou ficar com o Cam Olha, que Hunter. corajoso. Isso era 2h da tarde, Tânia. Meu pai falou assim, você tem jantar? Aí eu falei, não tenho nada marcado. Ele falou, então a gente vai jantar junto. Eu falei, como assim? Ele falou, a gente vai jantar junto, tá bom? Desligou o telefone. Ele saiu do escritório com a roupa do corpo, foi pra Ezeiza, pegou um avião. 7h da noite eu tava jantando com meu pai em São Paulo, na Alameda Santos. Tal a vontade de te convencer. Ele falou, Álvaro, esquece empreender, né? Calma, não é assim. Poxa, você passou em 3 super bancos. Começa com o dinheiro dos outros, é novo, ganha um pouco de estofo, você não entende muito disso. É um começo, esse negócio é strike ou canaleta, etc, etc. Eu ouvi tudo que ele tinha que falar. E esse foi o primeiro dia que eu me posicionei realmente frente ao meu pai, eu acho. Eu falei pra ele assim, da minha vida que eu me lembro, né? Eu falei, pai, muito legal tudo isso, mas o que tá dentro de mim, alguma coisa diz que eu devo fazer essa empresa. Que coisa. Então eu vou falar não para os 3. E o presidente do Citibank, Corajoso. o quase presidente do impossível falar Citibank não na pra ele. época era o Álvaro de Souza. Sim. Eu fui entrevistado por ele. Eu tenho de Souza no nome, então eu sou Álvaro de Souza também, né? E quando eu não aceitei, a mulher falou, bom, pelo menos não vai ter 2 Álvaros de Souza. Não vai confundir. Mas você foi muito corajoso. Mas foi... Eu não ponho na conta da coragem, acho que eu ponho na conta da ignorância e da inconsequência. Não, e isso é o bom dessa idade, né? Porque você tem uma coisa natural, genuína. Quando você acredita, você vai e acontece, né? Mas sabe o que foi legal, Mariana? No final do jantar, bem no final, foi uma conversa de 3 horas com meu pai. No final ele falou assim, Álvaro, fome você não vai passar, um lugar para dormir você sempre vai ter. Se tá na fase de arriscar, é essa fase... Vai aí, nós estamos juntos. Ou seja, você virou Então ele foi legal, muito legal. Apoiou. E 14 meses depois a gente estava vendendo a empresa para um fundo de venture capital por mais mesmo? dinheiro do que qualquer cara que trabalhou em banco de investimento. E eu tinha Olha, 21 anos de idade, então foi bom. De que empreender vale muito a pena. Ah, vale. E aí depois você empreendeu de novo? Como Aí foi? depois acabou, eu falei, não, vou fazer mestrado em mercado financeiro. Sim. Apliquei para Wharton, fui aprovado na Universidade da Pensilvânia. E aí encontrei um outro amigo meu de faculdade, o Zé Carlos Reis de Magalhães. Sim. Eu falo que a minha turma da GV formou 2 empreendedores de 150. Eu Só e o 2. Zé Carlos, que foi meu sócio da Tarpo. Olha E aí ele só. conta a história da Tarpo, uma gestora de recursos que na época Foi quem fez a IPO, né? não tinha gestor de recursos no país, era uma ou outra só. O Brasil estava começando a conhecer esse Quais modelo. foram as maiores dificuldades na gestora naquela época? Primeiro, provar para alguém que 2, 3 garotos de 23 anos eram responsáveis o suficiente para cuidar do seu dinheiro, e não era pouco. Aí a gente montou um conselho formado por pessoas muito competentes, Luiz Alves Paz de Barros, Luiz Stuberger, Ricardo Semler, Eli Horn da Cirela. Nossa, criou um time, né? Um time para dar um pouco de Pra cabelo dar branco. credibilidade né? ali no trabalho de vocês. E essa foi uma história que entre altos e baixos fez com que em 2007, maio de 2007, a gente fizesse nosso IPO. Eu achei impressionante. Que era também, ninguém tinha 30 anos de idade. Acho que o Pedro tinha 30. Impressionante. Eu Porque tinha o IPO 29 é e o Zeca ápice 29. Da saída do private equity ali. É. O IPO, É o que você resultado final. almeja, é o resultado final. Você não fazer um exit antes disso não é tão bom. É. E para quem trabalha com isso, sabe? Eu falo que o Que IPO... sucesso, hein? Repetindo o que o Ricardo Semler falou pra gente na noite do IPO, ele fala, o IPO divide a coisa do dinheiro. Sim. Até o dia do IPO, você faz por dinheiro. Mesmo você falando que é propósito, etc. Ele falou, quando entra esse tanto de dinheiro no bolso, daqui pra frente não é mais sobre dinheiro. Daqui pra frente é sobre construir, sobre crescer, sobre outras coisas. E você fazer um roadshow de um IPO e conseguir que todo mundo acredite Ah, nesse é o máximo, sonho. é o E máximo. a gente que, como advogada, que já participei do roadshow lá, com o Pátria mesmo, né? Você fica pensando, gente, você conseguir ser a empresa que vai fazer esse EBITDA ou chegar lá, é um negócio... assim, admirável, né? Ainda mais jovens, E eu acho que para poucos, viu? tem muito a ver com essa questão da paixão, né? Do acreditar. Que você colocou um ponto que eu acho muito importante. As pessoas, elas têm uma crença de que elas têm que aprender, criar uma carreira em algum lugar para depois empreender. A gente vê aqui com as pessoas que a gente recebe que não tem muita hora. Tem gente que empreende. Minha mãe empreendeu com 60 anos, por exemplo. E foi um sucesso. Então, não tem idade. Mas essa coisa do começar cedo, você não tem nada a perder. Eu, quando fui empreender,
pensei a mesma coisa. Eu falei, gente, daqui, sei lá, 10 anos, 5 anos, eu vou estar com um super salário, vou ter uma carreira num lugar, vou largar isso para empreender. Então, essa coisa de você ter essa força jovem e acreditar num propósito é muito importante, né? Você sabe que o que você está falando é tão verdadeiro, e eu penso exatamente como você, que quando a gente começou a Link, a gente começou com graduação por isso. Eu falei, não vou começar com um MBA, com um mestrado, alguma coisa, porque o MBA vai trazer o cara das grandes corporações, apesar que a gente tem hoje um MBA voltado para empreendedorismo, mas o meu receio era alguém não estar disposto a deixar para trás aquilo que ele já construiu, ainda que fosse pouco, dentro de uma carreira executiva, para empreender. Quando a moçada de 17, 18 anos, ele nem pensa. Eu falo, a Link tem mais vaga de estágio disponível do que tem aluno querendo estágio, porque os alunos querem empreender. Querem empreender. Que coisa. Então, você criou quase que uma faculdade para aquele Álvaro do jantar, Ah, não, né? eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Eu falo, a Link foi criada para mim com 18 anos de idade. Então, se tem alguém que pensa igual, é para ele. Às vezes tem grandes empreendedores no Brasil que não têm oportunidade porque não tem uma Link que vai te fomentar dentro de você aquilo que, né, que você já nasceu empreendedor, mas às vezes você desvia o caminho, mas você tendo uma faculdade que te mostra que esse é o caminho do sucesso, eu acho que é um apoio. E várias pessoas que pensam como você, né? Eu acho que a escola, ela fomenta isso, né? Um aluno que vai para lá, ele está muito decidido a empreender. Empreender sozinho é desafiador. Exato. É muito difícil. Quando as pessoas falam do número de empresas que morrem antes do primeiro ano ou dos 5 anos, eu falo, normalmente essa é a turma que está sozinha. Porque quando você faz parte de um ecossistema que tem conhecimento, que tem relacionamento, que tem acesso a capital, que todo santo dia você vê pessoas passando os mesmos perrengues que você, que te possibilita os primeiros clientes, os primeiros fornecedores, encontrar um sócio, ter tecnologia embarcada disponível e toda a parte de serviços de contabilidade, jurídico, etc. Né? Hoje em dia você pega alguém que está fazendo sozinho, ele não sabe o que é um acordo de acionistas, não sabe o que é um NDA, não sabe o que é um KNAI correto, uma carga tributária correta. Às vezes é super criativo e não tem ninguém que programe, né? Exato. Não sabe nem abrir uma empresa, né? E aí quando você põe essa turma dentro do mesmo ambiente, hoje são 240 startups na Link. Né? Então, o cara que está lá, a chance dele ter sucesso é infinitamente maior. Eu brinco, eu falo, se eu fosse um empreendedor sozinho, formado ou não, eu me inscreveria na Link só para que minha empresa se beneficiasse daquele ecossistema. Mais novo ou mais velho? Eu, quando estive lá, fiquei impressionado, porque eu falei, a gente que trabalha com startup, que a gente tenta passar para eles o que você precisa, na Link parece sonho, porque lá tem tudo. Eu fiquei muito impressionada. É feito para ser assim, tem né? tudo. E você sabe que antigamente, uma coisa que me chamou a atenção quando eu fui conhecer a Link, é que assim, antigamente a gente tinha a oportunidade de aprender trabalhando. Né? Depois que veio lei do estágio, tudo ficou mais difícil, contratação. Eu comecei a trabalhar com 15 anos. E tudo que eu uso hoje, eu aprendi trabalhando em loja, trabalhando... Hoje em dia as pessoas não têm oportunidade, porque a escola é integral, tudo mais complicado, né? Tem restrições para contratação. E a Link traz essa questão de você aprender na prática. Né? Porque eles estão lá todo dia fazendo, e o que eu acho legal, né? Gente, minha filha estuda na Link, eu faço propaganda. É maravilhoso. O que eu acho bacana... vou voltar a estudar, viu, Álvaro? O que eu acho bacana é que, até quando veio essa polêmica do celular, né? Que agora algumas faculdades proibiram o celular, né? E você se posicionou maravilhosamente no sentido de que, gente, a gente usa o celular para tudo, né? Tá aqui, tá com o iPad, tá com o celular. E eles não ficam no celular, em rede social, nada. Você chega na Link, gente, as pessoas estão tocando música, estão trocando ideias sobre negócios. É um ambiente muito bom para quem quer empreender. E como surgiu, agora depois que você fez o IPO, como é que foi o seu interesse pela área educacional? Conta um pouquinho para a gente a fundação da... Quando antes um pouco do IPO da Tarpon, em 2005, foi um ano muito ruim para a Tarpon. A gente foi o fundo performou muito mal. Eu lembro que em 2004 a gente saiu na capa da Isto É, os garotos do bilhão, porque a gestora chegou a atingir R$1 bilhão sob gestão. Não era que a gente tinha isso, dinheiro. A gente foi o melhor fundo de ações 2002, 2003 e 2004 do Brasil. 2005 a gente foi um dos piores. Foi desastroso para a gente. O negócio dividiu por 6. A Tarpon quase quebrou em 2005. Foi um ano duro para nós.
Metade do escritório foi embora para montar outra conta, né? gestora. É verdade, o pessoal só vê o sucesso. sucesso. É importante você colocar isso. Aí o Eduardo Mufarrege, que hoje é presidente do Renova, que era sócio, nós éramos em 4 sócios, né? Eu, Zeca Magalhães, o Pedro Faria e o Edu Mufarrege. Eu conheço. Conhece todos, boa. O Pedro está no Pátria hoje. Sim. Né? O único que ficou na Tarpon foi o Zeca. E na época, o Edu chegou com um livro chamado Pioneering Portfolio Management, do Chief Investment Officer da Universidade Yale, um cara chamado David Swenson. É um livro famoso no mercado financeiro. E nesse livro ele mostrava como os endowments, que são os fundos de bolsas de universidades, que são gigantescos, só para dar uma noção de grandeza, o endowment de Harvard tem 50 bilhões de dólares sob gestão. Eles usam para dar bolsa de estudo, para construir um prédio novo, para atrair professores internacionais, para investir em pesquisa e desenvolvimento dentro da faculdade. São fundos de investimentos super qualificados, com o objetivo de manter aquele dinheiro eternamente, se possível. Então, eram fundos que pensavam no longo prazo. E a gente começou a visitar esses fundos para que eles virassem investidores da Tarpon, e não mais o família rica do Brasil, pessoa física. Office, né? Não mais family office, high net worth individuals, essa turma, né? E a gente conseguiu a Universidade de Chicago, a Universidade de Duke e a Fundação Carnegie como principais investidores nossos. A partir daí, começaram a vir outros endowments de outras faculdades. Então, eu visito faculdade desde 2005. Nossa, muito eu brinco, eu falo até que alguém se apresente nesses podcasts que conheça mais faculdade que eu, e se conhecer, por favor, me manda. Eu tenho 168 faculdades conhecidas. Eu tenho uma por uma. Mas eu não ia com olhar de educação. Eu ia com o olhar de quem estava prospectando um investidor, ou para dar satisfação como o fundo estava indo, né? Falar de Brasil. Mas, num determinado momento, eu vi que tinha uma diferença muito grande da escola de negócios americana para a escola de negócios brasileira. As diferenças eram relação entre teoria e prática. Uma escola lá fora que ensina você a construir seu negócio e aqui te ensina a virar executivo de alguma empresa. Né? Era 100%. E lá, você anda, por exemplo, no MIT, quem já foi conhece, o MIT é formado por 26 quarteirões e você tem uma sala de aula, uma empresa, uma sala de aula, uma empresa, um laboratório, uma empresa. Né? As empresas estão dentro da faculdade. Aqui você entra numa faculdade, ela tem 2 relações com empresas. Primeiro, uma sala patrocinada, você vai no INSPER, tem lá a sala Jorge Paulo Lema, que é uma ligação. E como você bem falou, Mariana, o estágio é obrigatório. Que quem emprega vê aquilo como mão de obra boa e barata. Maravilhoso. E o estagiário fala, bom, vou começar aqui para dar uma testada, para ficar no Netflix à tarde. Né? Mas raramente alguém da sua faculdade chega e fala assim, acho que você está trabalhando no estágio, tem tudo a ver com o que você está aprendendo? Nenhum garoto de faculdade recebe essa pergunta da faculdade. Então é um abismo existente. Quando eu comecei a ver tudo isso, aquilo foi tomando espaço na minha cabeça, tomando espaço. Um dia eu parei em Babson, em Boston, que é uma faculdade com o objetivo de formar donos de empresa. O dia que eu assisti uma aula em Babson, eu falei, nossa, se eu tivesse estudado aqui, eu olhava para o meu corpo, que é cheio de cicatriz empreendedora, por todas as tentativas e erros de 28 anos empreendendo. Se alguém tivesse dito isso antes, né? Eu olho para o meu corpo e falo, nossa, se eu tivesse estudado aqui, acho que eu teria metade dessas cicatrizes. Não vou falar nenhuma, mas metade eu teria economizado. Com certeza. Eu voltei de Boston, cheguei domingo de manhã aqui, na segunda-feira eu falei, nós vamos construir a Babson brasileira. E aí é aquele exercício que eu convido 100 pessoas. Aí você foi buscar os investidores. Não foi nem para investidor, porque para mim o problema não era dinheiro, para mim o problema era a gente para construir, porque eu não sou de educação, né? Sim. Como é que eu vou fazer isso? Entrou numa área completamente nova. Peguei meu telefone e comecei a ligar para todas as pessoas que eu conhecia de sucesso. Fiz 10 cafés da manhã no escritório, na gestora. Eu tinha um family office na época que era praticamente meu. E comecei a falar, nós vamos construir uma faculdade assim. Me fala o que você acha que tem que ter, o que não pode ter. Só que nessa veio o Luiz Alves, eu chamei o Bernardinho do vôlei, chamei a Marisa Moreira Salles, o Ciro Pirondi, que tinha feito a escola da cidade. 100, exatamente 100 pessoas. E aí é onde eu falo... De cada um.
que eu levo desproporcionalmente os louros da criação da Link, porque a turma acha que foi o Álvaro que inventou a Link. Você juntou todas Eu as só juntei folhas. as ideias de todo mundo. Eu só peguei aquelas folhas e executei, porque Que bacana. aquilo é o resultado de Mas muita a ideia gente de chamar pensando. todo mundo foi sua, né? Ah, Quer bom, dizer, esse foi. que já é uma Depois que eu ideia aprendi muito que isso diferente. chamava Design Thinking, que tinha um nome bonito. Incrível. Tinha um nome bonito. E o mais interessante é que hoje em dia a gente vê muita gente fazendo escola IB, querendo ir para fora, quer dizer, o mundo das universidades de fora é muito mais presente, mas na sua época não, quer dizer, era muito difícil não era muito comum a pessoa fazer universidade de fora, Não né? era. Esse seu interesse por uma universidade lá fora também achei muito A gente inovador. tem essa noção de que tudo que é de fora é melhor do que aqui, né? Eu acho que esse é um cuidado que a gente precisa ter quando manda filho para fora. Por quê? Com certeza. Porque os Estados Unidos tem 1.400 faculdades, exatamente 1.400. Nossa, tudo isso. Todo mundo quer as mesmas 100. Ivy League. É impossível uma faculdade brasileira hoje, impossível, mas é muito difícil, uma faculdade hoje brasileira ter um programa melhor que Harvard, Stanford, MIT, Yale, Princeton, Michigan, Chicago, que são as faculdades high-end. Sim. Essa, se você passar ou seu filho passar, não substitua, pelo amor de Deus, vá fazer Sim, Stanford, porque não tem nada igual. Não tem mesmo. Agora, a turma acha que University of Central Florida é melhor que o INSPER. Não é bem Não assim, é, concordo não é. plenamente. Depois que você sai do top tier, o INSPER não fica para trás. Não vou nem mesmo. falar da Link, que é filho nosso, né? Mas assim, mesmo. o INSPER não fica para trás. Se você tirar as 50 melhores, tem garoto que está numa escola internacional e vai parar no meio de Indiana em vez de Sim. fazer o INSPER. Aí ele não fica vale a sem pena. o relacionamento local, Sim. ele é treinado num ambiente de negócio completamente diferente, a mãe vai perder o filho porque ele vai arrumar uma namorada lá, provavelmente vai Exato. casar lá, o neto vai morar no meio de Indiana. E tem né? muita gente voltando, viu? As É. faculdades no Brasil estão muito em alta. E quando o sujeito chega aqui com um diploma de University of Indiana, por exemplo, vai no RH do Itaú BBA, ou do Não JP tem. Morgan, ou do Goldman Sachs, ele vai pegar Poli, vai pegar ITA, Sim. vai pegar INSPER, vai pegar GV. Sim, Ponto final. com certeza. eu ponto final. tenho visto esse ciclo. É. Muita gente ficando. Ainda que tenha gente que tem interesse de ir, a qualidade aqui é muito boa. E as pessoas têm percebido isso indo e às vezes voltando no meio mesmo. E hoje é tão fácil viver uma experiência internacional de Sim. intercâmbio, Conta um pouco de pra vai gente. e volta. Summer Camp, E, tem tudo. e a Link tem seus campos lá fora. Conta um pouco pra gente dessa. A gente sempre quis fazer com que a Link fosse internacional, então a garotada passa por 6 programas internacionais. Desses 6, 3 são fora do Brasil, que é no terceiro semestre todo mundo vai para a Flórida no programa de encantamento ao cliente do Disney Institute. No quinto semestre vai todo mundo para Estônia e Finlândia, para conhecer o país que mais forma unicórnio no mundo, que é a Estônia. Né? Mesmo? Bacana, né? E a Finlândia tem Bacana. muita coisa de tecnologia começando. E no oitavo semestre todo mundo vai para a China para o programa de mercados asiáticos. Esses são os programas que fazem parte do conteúdo obrigatório. Além disso, a gente tem 3 estruturas físicas fora do Brasil. Uma em Palo Alto, uma em Madrid e uma em Boston, onde os alunos podem aplicar para morar 2 meses. Então eles aplicam e podem morar 2 meses em Palo Alto, 2 meses em Madrid, 2 meses em Boston. E lá tem Sonho, algum né? estágio, porque você tem a casa, né, o camp, mas tem algum estágio? Como que funciona Lá tem, a é rotina? um programa totalmente diferente. Tem um staff member da Link, fica um professor dentro dessa casa. Então eles Tá. têm aula na casa, eles acompanham o programa do Brasil de forma assíncrona. E lá que eles legal. têm acompanhamento de atividades dentro das faculdades locais. Então quem está em Palo Alto participa de Stanford e Berkeley. Uau. Quem está em Boston participa de Harvard, MIT e Babson. nossa, é um E sonho. quem está em Álvaro, Madrid é um sonho, participa não é da uma IE. faculdade. Eu falo que é um sonho que eu vou me matricular. Eu já falei. De verdade, eu tive lá e eu fiquei muito encantada. Com vontade de voltar no tempo. E porque o sonho também, quando você tem essa idade, é conseguir fazer uma experiência internacional. E Não, às vezes é o você não sabe máximo. por onde começar. Às vezes você vai fazer, na nossa época, fazer curso de inglês fora, quer dizer... Eu falo que esses link, incrível. a gente chama de link lodges, né? Essas estruturas internacionais. Eu falo que eu tô criando isso para mim, para aposentadoria, porque eu vou, toda vez que eu Eu vou vou querer para trabalhar Palo lá. Alto, para Não Madrid, vai ter um programa para pais? tem o MBA, tem o MBA. Acho Tem que o eu quero MBA. ir também. O MBA, e o MBA vai para Eu Palo quero ir Alto. pra- legal. Mas toda vez que eu chego lá, que a gente pede uma pizza, toma uma cerveja com os alunos e aquilo vira uma sala de aula natural. A casa de Palo Alto tem um alqueire. É vizinha da do Mark Zuckerberg, do Eric Schmidt, né? que bacana. Então a gente fica
em volta da piscina conversando e vem professor de Stanford, professor de Berkeley, mas é assim, É um sonho. completamente diferente do que você entrar numa sala de aula e ver um professor falar por 2 horas, vida. chato demais, sabe? Estudar É. ficou legal, né? Graças Ficou a legal. Deus. Estudar ficou legal. Ficou Graças legal. a Deus. O Álvaro, e qual que é o maior desafio da Link hoje? Primeiro deles, encontrar professores. Eu acho que a gente tá meio Marília Mendonça, sabe? Quem eu quero não me quer, quem me quer não vou querer. E pensando bom. muito na sua Adorei. experiência lá. Quem quer dar aula na Link, a gente não Maravilhoso. quer. E quem a gente quer, ele precisa tá achar um podendo. lugar na agenda. Porque não é É. que ele não tem vontade. Que nem Tem vontade. É uma a vez eu agenda. levei o Benchimol pra casa, ele foi dar uma palestra, eu Bom, falei, eu te essa. levo pra casa, Guilherme. Aí ele falou, Álvaro, eu quero dar aula na Link. Eu falei, você não quer? Ele falou, eu quero. Eu falei, Guilherme, você tem 2 horas na sua agenda? Não Toda tem, né? semana? Ele falou, poxa, isso não tenho, mas eu posso vir uma vez por semestre. Eu falei, então você vira um bom palestrante. Maravilhoso. Mas o que eu Não, queria- Eu saí de lá falando, eu quero fazer qualquer coisa aqui, palestra jurídica, alguma coisa. O que eu queria, imagina você pôr uma Luiz Helena Trajano dentro de uma sala de aula para ensinar, Nossa. uma Sônia Hess. Você vê como o Benchimol quer ensinar, quer dizer... Então, Mas eu acho que porque todo isso mundo faz quer, bem. né? O problema é a Mostrar agenda. essa história. É a agenda. Nos Estados Unidos, o vice-presidente do JP Morgan dá aula em Wharton. Esse cara sai de casa, vai até a Penn Central Station, pega um trem, vai até a Filadélfia, desce, anda 8 quarteirões para dar aula. Aí ele volta, pega um trem e chega em Manhattan de volta às 11h30 da manhã, uma vez por semana. E é isso que você quer Aquilo é o proporcionar give pra back gente que ele dá para a Sim. sociedade dentro de uma sala de aula. Não é o salário que ele ganha em Wharton, porque no JP Morgan ele ganha bem Claro. mais. Aqui no Brasil a gente não tem essa cultura. Essa é a minha maior dificuldade, Mariana. O dia que a gente tiver os empresários dentro da sala de aula ensinando essa moçada, Maravilhoso. a gente vai ter a melhor escola que o mundo tem. E você Sim. está começando a mudar isso, né? Porque o Aos empresário que vai pouquinhos. lá, ele quer... Você vê, o Diego Barreto é CEO do iFood. Sim, É, eu né? digo, E ele tá Não, e você lá, vê que isso é. tem muito a ver incrível. com a sua experiência lá com o Álvaro, né? Daqui a pouco a gente vai ter o quadro aqui, virada de chave, mas vem muito o Álvaro lá na faculdade que olhava o professor e o professor não era a pessoa que ele queria ser, né? Você É trazendo isso. essas pessoas, os alunos se inspiram no sentido de, poxa, é esse cara que eu quero ser, E né? Eu tô são aprendendo com um admiráveis. cara que eu quero ser. Que nem você ter uma moça aprendendo marketing com a diretora de marketing da MAC Cosméticos, Deus. que é a Ingrid Ábido, que dá aula lá, É incrível. é completamente diferente do que Não um tem professor. nada Que não nada sabe o se- que é o dia a dia. Exato. Nada se Porque compara tem que à saber o que experiência. é. A gente fala que é o linha de frente, né? A barriga no balcão, né? Tem que Exato. saber o que é isso. Exatamente. Nada se compara à experiência. Que Isso é uma bacana. coisa prática. E é inacessível, né? Quer dizer, só numa faculdade que você tenha esse professor que vai te dar aula. Senão você não vai conseguir entender como ele fez aquilo, E né? mesmo que você tenha uma Maravilhoso. rede de relacionamento ampla, vamos supor, você tem uma casa na Boa Vista. Tá bom, você tá ali com os maiores cabeças do Brasil, ou na Baronesa, que seja. Mas, não vai Mas é aprender difícil nada. você travar, pegar ali no meio do ambiente Não, a pessoa tá e ir pra jogando aprender. tênis. Não é o momento, Não, não é é uma hora. postura Não que vai um site ou acontecer. outro que você É. pega, Isso não vai diferente. acontecer. E aí fala pra gente também do Além da Facu, que eu acho que isso também... Olha, a Facu foi a é- maior estratégia de marketing que a gente podia usar. Tem umas coisas que vêm, que são aqueles males que vêm para o bem, né? O MEC deixava muito claro que, enquanto você estava no processo de credenciamento, você não podia se marketear como uma faculdade. É mesmo? Até você Olha ter a só. licença de aprovação, você tem que ficar quieto, E demora essa licença? sem nada. 14 meses. Você imagina um cara que é meio ativo que nem Super eu. ansioso. Já Como queria- todo já queria empreendedor. Mas entrar aquele na cavalo cabeça. no jockey antes de abrir, sabe? Pelo amor de Deus, eu tenho tantas ideias E incríveis. aí 14 meses, eu falei, bom, o que nós vamos fazer em 14 meses? Parece que a atenção da moçada tá nesse negócio chamado rede social. Então nós vamos para rede social. Não podemos usar a marca da Link? Não. Então nós vamos abrir um Instagram chamado Além da GV, porque tem um livro que eu gosto muito que chama What They Don't Teach You at Harvard Business School. Tudo que você não aprende em aprende na Harvard, né? O Harvard. que eles não ensinam em Harvard. Uhum. E aí eu falei, bom, eu sei o que eu aprendi na GV, eu sei o que eu aprendi na vida, e eu vou fazer um Instagram chamado Além da GV, que depois virou Além da Facu, porque ampliava mais. O que esse Instagram vai falar? Educação, empreendedorismo, negócios, e é isso. Eu tinha um arcabouço grande de negócio. Eu morria de vergonha de rede social.
Falei, eu que não vou aparecer Você aqui. era tímido? Não, Ju, eu você sempre fala tão fui. bem, Tímido Álvaro. não, mas low profile eu sempre fui. Tá. Sempre me Discreto, comuniquei discreto, bem, né? isso eu acho Sim, que isso nasceu sim. com você. É que a rede social também é um desafio, né? Essa geração já nasceu com a rede Sim. social, a Não. gente pegou, né? Então, realmente teve que aprender, né? Nossa, Antigamente eu era tudo mais ensaiado. Mariana achava meio babaca. As Falar, pessoas né? Vou que falar, falam, será que alguém tá "Nossa, não tem vendo, nada a ver né? Será que comigo, A gente se isso, sente meio sabe?" ridículo, É. né? Mais velho, ai, trabalhei, fiz uma Exato. faculdade, vou, ai. Não, E no fim pensa é o todas as máximo, pessoas que né? eu conheço, que eles vão achar, Exato, né? eu também, Aí eu falei, às vou vezes, fazer um penso. negócio na internet que eu não apareço. Ah. E aí eu criei o Além da Facu, só que eu não aparecia. Quem aparecia? Tinha um Ninguém. personagem ou era... Zero. Tinha um personagem de domingo que era o vô Vicente, que falava o que ele queria, porque era um velhinho sábio, só que Então ele ele era podia engraçado. falar. Você é criativo, hein, Al? Aí eu fui começando a falar de negócio e o pessoal foi percebendo que ali tinha uma substância. Que não era qualquer um falando de negócio. Quando saía um resultado de uma companhia, da forma que eu, Além da Facu, analisava, parecia um analista da Faria Lima analisando, porque era o meu jeito de ser. E você? Né? E aí começaram a especular quem está por trás, quem está por trás, quem está por trás. E eu comecei a fazer grandes críticas às consultorias, às faculdades tradicionais. Então aquilo gerava um engajamento. Aquela conta foi crescendo, 1.000, 5.000, 10.000, 100.000 seguidores, Olha né? só como o mercado precisava E disso. um belo dia a conta tinha 200.000 seguidores, né? Nossa. 180 e pouco na época. E aí saiu a licença. Quando Ah, saiu a que licença, legal. eu falei, olha, vocês estão vendo, vocês todos que estão acompanhando esse perfil chamando Além da Facu, isso era uma estratégia de marketing para uma nova faculdade que vai ser bacana. lançada em São Você Paulo. é muito criativo. E isso durou 14 meses. E aí eu apareci, contei a história da Link. Resultado disso, o MEC tinha dado 50 vagas pra gente, pra primeira turma. A gente teve 950 candidatos. Não Foi uma relação, acredito. uma faculdade que ia custar 2 vezes a GV e o INSPER, uma faculdade no meio da pandemia, né? Porque começou primeira em agosto turma- de 2020. Agosto de No 2020. meio da Vocês pandemia. começaram totalmente Nossa. online, então. Totalmente online. Só que o que aconteceu? É recente. A né? gente, Então, quando veio a pandemia, as grandes faculdades não sabiam o que fazer. A GV praticamente fechou as portas, o INSPER fechou as portas, a SPM e BMEC fecharam as Você portas. estava começando. A gente não, a gente dominava o digital, como ninguém, Olha como só. ninguém. E aí a conta do Além da Facu virou minha conta pessoal, por isso que a minha conta, que foi sempre eu que toquei, era minha mesmo, eu só não aparecia de vergonha. Virou meu Instagram, por isso que o Instagram hoje tem quase 300.000 seguidores e o meu Instagram é grande. A Link começou uma conta do zero, é quase do meu tamanho hoje. E eu não tenho dúvida nenhuma que o trabalho que a gente faz de dissipar conhecimento nas redes sociais, porque esse é o nosso jeito de lidar com marketing, É muito é conteúdo para que alguém aprenda alguma coisa e saia do nosso feed mais inteligente do que entrou, né? Sim. Esse DNA continuou. Então eu falo que o melhor marketing que a gente teve foi a presença nas redes sociais e é assim até hoje. No TikTok, no E YouTube, é no grande, Instagram. é o maior canal de comunicação. E é um hoje. Para essa conteúdo turma, então, No nem seu fala, público, né? Até a gente, né? É. Adora. Não, e você tem uma comunicação, né, direta e desenvolveu essa forma de comunicação, porque hoje tem conteúdo em todo lugar. Né? Sim. A gente tem acesso a muito conteúdo e para prender a atenção, principalmente dos jovens, tem que ser uma coisa muito entendendo o universo deles, né? Tem que ser aspiracional para eles. Sim. Né? Eu tenho que falar, olha, você pode ir além do que um advogado, um engenheiro, um médico, um administrador, um Sabiamente. dentista, um arquiteto. Sim. Poxa, a gente está em 2026. Sim. Hoje em dia você tem blogueiras, e eu não estou sendo pejorativo ao usar o Claro. termo blogueiras, porque hoje acho que é uma profissão. Você tem blogueiras que ganham muito mais dinheiro do que qualquer executivo. Sim, com certeza. Né? Sim. Você tem esse pessoal no ramo do e-sports, no ramo de mercado fitness, bens de consumo para fitness. Você vê o Gabriel Ferreira da Bold ontem, vendeu Sim. para Ferreiro Rocher um deal de 1 bilhão. Ele foi aluno do Impressionante. MBA da Link. 1 Bacana. bilhão de reais com a barrinha Bold. Começou do zero, um garoto de Divinópolis. É bacana. maravilhosa a É história dele. Tava falando com ele agora, muito vindo para cá no incrível. carro, dando parabéns para ele. Que legal. Então é o Muito máximo. bacana. É O o que eu bacana. vejo na Link, que eu acho que é um diferencial enorme, até para nós como pais, do que é uma coisa que a gente enfrenta hoje, é que quem vai para lá tem vontade de ir. Então, quer dizer, o que a gente percebe até com a filha da Mariana que estuda lá, ela quer ir para... Porque é um problema, às vezes, a pessoa não é... ela vai, eu tenho que estudar, eu tenho que ir para a faculdade. Na Link é diferente. O que a gente percebeu lá é as pessoas, todo mundo que estuda lá queria muito estar lá e acorda Eles gostam. feliz e vai embora depois. Não, eu quer dizer, e a resolvi- vontade é tudo na vida, né? E hoje você É tudo que compete você com o quer. TikTok, você compete com o Netflix, você compete Impressionante com isso.
o beach tênis, com a academia Exato, que ele vai, tudo. compete com Interesses tudo, com a cama, diversos. né, que ele tá lá dormindo. Eu falo que eu resolvi um problema, né? Porque na escola, minha filha tinha segunda vírus. Porque toda segunda-feira era uma gripe, era um problema. Depois que ela entrou na Link, acabou Ela a estava segunda doente e ela vírus. queria Olha ir. só. Ela falou, não, eu quero ir, eu não quero ficar doente. Eu falei, gente, pra quem é pai, isso assim é. Hoje eu bom. brinquei com meu filho de 8 anos, que também para ir para São Francisco, não quero ir. Eu falei, eu vou entrevistar uma pessoa que tem uma faculdade que Olha você aí. vai fazer no Vai futuro. querer ir. Aprende, pode empreender. Ele já estava... E não sei se você sabe, Mariana, meus dois filhos estudam lá. Sim. Eu tenho um de Que- 20 que está no 5º semestre e o meu mais novo acabou de entrar. Que bacana. Acho que foi na mesma Bacana. turma que a Valen. Acho que sim, Não, ela tá super feliz. E outra coisa que eu acho legal, gente, só tô fazendo propaganda da Link. É, porque hoje tá maravilhosa. complicado. Esse podcast tá fácil de Nós fazer. somos muito fãs. Antes de eu chamar o Virada de Chave, o que eu acho legal é que a Link, ela tem gente do Brasil inteiro. Inteiro, tem todos os estados. E então a rede de amizades, muito bacana, e cria uma comunidade. Em pouco tempo, né? Começou há quanto tempo começou as aulas? Tem um mês, mais ou Por aí, menos. é isso aí, um mês. Tanta amizade nova que a Valentina fez Olha. e com É. pessoas assim, da onde é? De Curitiba. O fulano é de Goiânia. Incrível. Tá, e aí? E eles ficam juntos. Eles vão jantar juntos, É eles isso começam um a apoiar o outro, eles vão pra academia junto. É muito legal. É muito difícil você ver isso, porque São Paulo tem as bolhas. Sim, Então, é muito bacana isso. você vê isso, eu acho que é um pouco fruto do trabalho da rede social. Porque se a gente fosse pelos meios tradicionais, eu estaria infestado de alunos do Santa Cruz, da São Paulo, da Avenues, do sim. Santo Américo. E essa diversidade cultural, geográfica, né, que existe lá dentro, ela é o máximo. Porque você vai conversando com as pessoas, você ouve um oxi, É. e você ouve um bar. E é muito rica, você né? pega Cada um tudo, traz- é muito legal É muito também. legal. Aí a muito Valentina legal. fala, mãe, cada hora eu tô falando de um jeito. Porque a gente tem essa coisa, né, de falar. Eu tenho muito isso, ela pegou. É isso Olha, mesmo. Quando você vê, Álvaro, você tá o Brasil falando. precisa de mais empreendedores como você, viu? Que estão mudando aí a educação do país, viu? Mas você sabe que eu acho que quando eu vejo lá o trabalho que o Roberto Salute e o André Esteves, junto com a Maíra que toca, fazem no Intelli, Sim, né? é Quando muito você vê legal. um muito Jorge bacana. Paulo Leman com uma Eleva da vida, Também. quando você vê a XP Educação, que o Guilherme Benchimol incrível. tanto tem, mesmo esse Sim, esse Instituto novo, né, o IB55, né? Incrível. Que está sendo criado, eu acho que... Eu falo que se cada empresário tivesse uma escola... o Joesley Batista mesmo tem uma escola boa, né? Eu falo que se cada empresário tivesse uma escola, você imagina o que seria? Você imagina se a Ambev tivesse uma escola em Jaguariúna, do lado da fábrica, que... Isso é o máximo. eu poria meu filho na escola que o Carlos Brito toca, não preciso nem saber o que é a escola. Já tá lá, já Põe aí. escreve. Já tem lá. Por quê? Mas é, né? Vai vir coisa boa. Vai ter coisa boa. Então, Vai. imagina, o nosso é um tijolinho pequeno, a Link é um tijolinho pequeno. Eu não tenho síndrome messiânica de mudar a educação. Não. Mas eu acho que se a Trazer gente um puder, conceito, se a né? gente puder É. servir como exemplo, É uma puder servir semente, como né? exemplo, Sim. tá ótimo. Tá ótimo. Maravilhoso. Maravilhoso. Bom, eu poderia ficar aqui o tempo inteiro Umas conversando, 2 mas horas. daqui a pouco o pessoal começa ali a falar, chega. Vamos chamar um quadro agora que é o Virada de Chave. Álvaro, é o seguinte, no quadro Virada de Chave, são 3 perguntas que você vai responder pra gente. A primeira é, o que você falaria para aquele Álvaro lá atrás, que estava começando a carreira, que estava pensando o que ele ia fazer da vida? Hoje, o que você falaria para ele? Continua que vai dar tudo certo. Boa, muito bom. Um aprendizado dessa trajetória. Eu acho que é um aprendizado que eu peguei para mim, eu aprendi e eu procuro passar para as pessoas. Você é uma pessoa insubstituível. Você é um só. Então, acho que o aprendizado mais valioso que eu aprendi nos últimos 20 anos, eu acho, seja você mesmo. Eu acho que a gente vive numa sociedade que exerce uma influência muito grande sobre nós. Vem através dos nossos pais, através das escolas, do meio ambiente onde a gente é criado, né? Tem sempre alguém querendo te dizer como você deve se portar, para onde você tem que viajar, como você deve se vestir, como você deve aparentar, o que você deve fazer, qual academia você deve frequentar, que roupa você vai escolher. E a gente vê as pessoas sumindo. Sim. Aquele eu que existe, aquilo que está dentro de cada um vai desaparecendo em prol de satisfazer uma terceira pessoa, né? Então, sempre que eu encontro essa moçada, eu falo,
Põe luz na sua virtude, seja você. Que legal. Não o que seu pai quer que você seja. Vê o que tem aí dentro, porque é isso que vai te gerar felicidade. O outro caminho é o caminho da ansiedade, é o caminho da angústia, é o caminho do psicólogo, é o caminho do remédio, é o caminho da insatisfação eterna por se comparar com alguém que está num outro patamar que você almeja. Então, eu acho que o ser você mesmo ele é muito forte nos dias de hoje para trazer uma autorrealização. Maravilhoso. Que legal. Maravilhoso. E por último, hoje quem quer trabalhar com Álvaro, quais são as qualidades que essa pessoa precisa ter? Eu não olho diploma, eu não olho onde essa pessoa se formou, eu olho zero. O que eu olho? Capacidade de trabalho, porque eu sou um cara que trabalha muito, eu gosto muito de trabalhar, então em horas mesmo, físico, eu não acredito no home office, eu sou um cara de trabalho real mesmo, no estilo de dia a dia. Do contato humano, né? Então eu Muito falo, importante. capacidade de trabalho, um senso de criatividade faz muito bem somado a isso. Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal é algo que eu olho muito para manter a harmonia do time, porque às vezes você traz alguém super trabalhador, super criativo, mas ele não sabe trabalhar em equipe. Né? E acima de tudo, que deveria ser a primeira de tudo, princípios, valores. Eu acho que isso, se não tiver isso, nada que vem depois funciona. Com certeza. Então essas 4 coisas são as coisas que eu bato o olho. Se tem as 4, se você acha que tem Vambora. as 4, já me manda uma mensagem. Hoje é o dia. Hoje é o dia, Eu entrevisto gente toda semana, vocês acreditam? É mesmo. Que Eu bacana, tenho um espaço na legal. minha agenda só para entrevistar gente, tendo ou não tendo vaga na Link. E às vezes eu tiro do shopping. Falo, você não quer ir lá? Sabe alguém que te atende bem no shopping? Sim. Fala, você não quer ir Olha lá? só. É porque hoje está Nossa- tão raro que quando a gente é bem atendido, quando É. a gente recebe um serviço muito bem feito, você fica Você falando, vê nossa, aquele brilho, Oh, né? né? Você elogia. é isso mesmo. Álvaro, Álvaro. obrigada. Imagina. Eu já era fã, fiquei mais fã ainda. Pena que acabou. Pena que acabou. Obrigada. Eu sei que a sua agenda é bem complicada. Obrigada por ter vindo, dedicado esse tempo, contado a sua história, que é inspiradora. E para todos que estão aí assistindo. Imagina, eu adorei estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conhecer melhor a sua história e eu também agradeço muito pelo seu tempo aí para sentar com a gente. Seguimos juntos. É isso aí. Pessoal, acaba aqui mais um Legalmente Criativo.